durante a minha formação acadêmica em serviço social, desde o início da graduação, eu tive muito contato com a discussão sobre cultura e formação do Brasil. Então, tanto a minha graduação quanto o meu mestrado e meu doutorado, eu foquei na discussão sobre cultura e movimentos sociais e pensando aí esse histórico da formação brasileira. Todo o meu estudo sobre cultura traz também preocupações que são parte dessa minha trajetória de vida. Traz preocupações que vão compondo aí as minhas inquietações em relação ao mundo, né? Enquanto mulher, enfim, enquanto filha de imigrante, e enquanto pessoa que vivenciou também a pobreza. Eu não passei pelas mesmas condições que a minha mãe, de fome, porque justamente ela trabalhou muito para isso e ela conseguiu estabelecer uma vida que permitiu que eu tivesse uma condição melhor. Mas eu conheço de perto as consequências da miséria e da pobreza, que infelizmente são muito comuns e estão enraizadas aí no Brasil e vão ser parte também dessa cultura política brasileira. A gente está no ano de pleito eleitoral, isso é importante de ser demarcado, porque me parece que esse ano trouxe à tona algumas questões que já estavam colocadas na cultura política brasileira. A gente tem um acirramento aí de uma polarização entre grupos sociais com essa eleição. Nessa eleição, principalmente, a gente já vem de uma eleição para presidente em 2014 com esse mesmo esquema, mas que agora se acirrou bastante. E me parece que o que essa eleição, que esse clima tenso eleitoral de polarização tem revelado é que veio à tona um grande ressentimento social, que é diluído, ele não é característico de uma parcela da população. A gente tem no país o ódio aos pobres como uma marca, uma chaga na nossa história. E isso também é uma construção social. Então o que a gente tem visto agora é que esse ressentimento ele tem vindo à tona e tem acirrado esse ódio aos pobres que a gente tem aí historicamente colocado no Brasil. No meu entendimento, esse ressentimento social ele vem muito de uma promessa frustrada. A gente teve, já na década de 50, essa ideia de que o país ia se modernizar, o Brasil ia se modernizar, e com isso a gente ia ter uma condição de menos desigualdade social. A igualdade nunca teve colocada. Tá? O que a gente tem é essa ideia muito comum, inclusive antes da ditadura militar estabelecida em 64, de que era preciso fazer crescer o bolo para depois dividir. E essa promessa ela foi frustrada. O país se modernizou por meio de uma ditadura militar, ou seja, se modernizou mantendo na sua cultura aí traços fortes do autoritarismo, mas as desigualdades sociais não foram eliminadas. Pelo contrário, o Brasil hoje, atualmente, está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, perante essa promessa frustrada de que o país ia se modernizar e as condições de vida iam melhorar, vai se criando isso que eu estou chamando de uma espécie de ressentimento social. Porém, junto a essa construção de ódio aos pobres, de medo dos pobres que se tem, a gente tem a criminalização histórica da pobreza também como um traço da nossa cultura, a gente vai ter esse ressentimento sendo sempre canalizado para a figura do outro. Quem é o outro? Aquele que ameaça a minha condição. Então, quando se pensa no Brasil, geralmente, na condição de desemprego, na condição que é uma condição mundial, né, a gente vê que o capitalismo pós-década de 70 não consegue mais empregar segmentos significativos da população, uma quantidade significativa da população. A gente vê isso no mundo todo e no Brasil isso vai se acirrar após a década de 90. Então, a gente percebe que as pessoas têm encarado esse desemprego como sendo culpa sempre do outro. É o imigrante que está tirando o meu emprego, né? Ou vendo também da seguinte forma: o pobre, ele é pobre porque ele não quer trabalhar, porque ele não quer se inserir no mercado de trabalho. Isso está relacionado também com essa associação histórica da pobreza à criminalidade. Tá?
enxerga-se o outro como uma espécie de inimigo que ameaça o meu bem-estar social, que ameaça a minha posição social, descolando assim a questão das desigualdades sociais do próprio movimento econômico do capitalismo. Então a gente tende a enxergar no outro um inimigo, né? Na época da ditadura a gente tinha os inimigos da ordem, os subversivos, aqueles considerados inimigos da ordem, sendo punidos e torturados e presos e mortos por serem considerados inimigos da ordem. Hoje, quem são os inimigos da ordem? Aqueles que sobram, ou seja, aqueles que não encontram mais um espaço nas relações sociais, seja porque não encontram mais um espaço nas relações de trabalho, e aí cabe a gente fazer um parênteses rápido. A gente não está aqui falando de emprego. O que vai se reduzir drasticamente no mundo é o trabalho, ou seja, a inserção no trabalho, no âmbito produtivo, vai diminuir drasticamente. Isso no Brasil vai se agravar porque a gente já tem um histórico de inserção no emprego informal. O emprego informal, o trabalho informal no Brasil sempre foi um campo muito inchado. E isso vai se agravando pós-década de 90. Então a gente tem a saída de uma massa de trabalhadores do setor produtivo e a entrada desses trabalhadores na informalidade. Muita gente na década de 80 e no início da década de 90 vai tentar concurso público, inclusive para ocupar cargos em instituições públicas, justamente devido às demissões em massa nas fábricas e nos espaços de produção. Então a gente tem um movimento aqui que a condição de informalidade, a condição de superexploração do trabalho vai se agravando, concomitante ao aumento do desemprego, aí da eliminação desses postos de trabalho formal, ou seja, de trabalho com reconhecimento dos direitos trabalhistas. Hoje a gente já tem gerações de famílias que passam pela informalidade. Tem famílias que já estão na terceira geração de trabalhadores informais. Ou seja, a gente está vivendo um momento muito peculiar na história da modernidade, na história do capitalismo, onde a gente não tem mais a condição de inserir todas as pessoas no mercado de trabalho e, consequentemente, essas pessoas não conseguem se monetarizar, não conseguem ter o seu salário e não conseguem vivenciar as relações sociais de uma maneira formal, digamos assim, já que as relações sociais elas são todas baseadas na mercantilização, na nossa mercantilização. A gente precisa de um salário para poder comprar o necessário para atender às nossas necessidades sociais. Então a gente está vivendo um quadro muito crítico de regressão social, de aberta regressão social. A gente tem no país o ódio aos pobres como uma marca, uma chaga na nossa história. E isso também é uma construção social. Então o que a gente tem visto agora é que esse ressentimento ele tem vindo à tona e tem acirrado esse ódio aos pobres que a gente tem aí historicamente colocado no Brasil.